pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Olha, que satisfação poder estar na sua casa, ainda com essa programação que tem sido uma bênção. Muitas pessoas, aliás, têm falado daquilo que tem acontecido aqui no programa e que satisfação poder ver isso de perto e poder ouvir também de você aquilo que está acontecendo. Que essa programação não seja diferente e que você possa também aprender, entender e vivenciar aquilo que Deus ele tem para sua vida nessa noite em nome de Jesus. Mas olha, não estou sozinho aqui, tem a co-apresentadora. Muito boa noite, Vitória. Boa noite, pastor. Boa noite aos amigos de casa. Gente, sejam bem-vindos a mais um programa. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar muito essa noite e vai abençoar essa semana também que está começando em nome de Jesus Cristo. E nós não estamos sozinhos também. Estamos aqui com o Jimmy, que é um psicólogo que vai estar aqui falando com a gente, ajudando você aí de casa. Então fique com a gente, é muito importante que você fique até o final com a gente. Boa noite, Jimmy, bem-vindo. Boa noite, Vitória, boa noite, Ala, boa noite a todos. É sempre um prazer estar no movimento aqui, né? A gente esteve aqui algumas vezes com a gente. O movimento é esse trabalho, é esse ambiente, é essa esfera. É muito bom estar com todos vocês hoje. E hoje para trazer um tema bem importante aí, né? Para todo mundo. Então estamos aí. Amém. Sim, e falando no tema, né? A gente vai falar um pouquinho da mente, né? Como a gente está numa era, né? Que os jovens são muito atacados, assim, né? Na mente, com ansiedade, depressão, que é a doença do século. E hoje nós vamos estar aqui trazendo esse tema para você. Então, você jovem que tem sofrido e tem buscado ao Senhor direções, tenho certeza também que Ele capacita, né, muitas pessoas para nos ajudar nisso. Então, fique aqui com a gente. E eu queria começar, me perguntando para você como identificar quando os pensamentos começam a afetar emocionalmente os jovens. Bom, interessante para a gente falar sobre pensamento, que o filósofo vai dizer, né? Penso, logo existo. Né? Então, o pensamento ele faz parte da nossa estrutura. Primeiro, a gente tem que entender que as pessoas confundem muito cérebro, né? Memória e pensamento. Então, o cérebro, vamos supor, se a gente fosse dar um exemplo, é a parte física do computador ali, o HD, né? As memórias são os programas que a gente vai colocando ali e os pensamentos são as formas que nós vamos lidando com isso, são acreditando. Então, os pensamentos hoje, os pensamentos são situações que elas vêm para o jovem principalmente e hoje o jovem ele tem um pensamento muito acelerado. Por quê? Por causa da fonte de estímulo. Hoje tem muito estímulo, né? Eu vi vocês falando no bastidores que no carnaval vocês estiveram em retiro, e eu tive num retiro no carnaval também, e foi assim, lá eles tinham que entregar o celular, os jovens. E aí eu, como psicólogo, tive que lidar com eles na palestra, que estava todo mundo estressado, por quê? Falta de informação, não conseguia falar. Então os pensamentos, os jovens hoje, eles têm que procurar primeiro alinhar seus pensamentos. Existem pensamentos bons, e existem pensamentos que nos fazem mal. Normalmente, a maioria dos nossos pensamentos não nos servem para nada. E o nosso cérebro, Vitória e Alan, ele não sabe identificar o que é real e o que não é. Sabe por quê? Porque você já sentiu coisas reais, você teve o sentimento real, só que aquilo nunca aconteceu. Então você ficou triste, você chorou, você ficou com medo de uma coisa que nunca aconteceu. Só que o que você sentiu foi real, o pensamento não. Então acho que o desafio hoje é entender, identificar, né, canalizar os pensamentos, saber transformar, saber questionar os pensamentos que são ruins, que não existem, que são intrusivos, são aqueles pensamentos que vêm fazer você sempre se sentir a pior pessoa, vêm fazer sempre para te denegrir, nunca vem um pensamento de bom. Então você vai fazer uma prova, você sempre pensa que não vai passar, sempre pensa que vai ser difícil, você nunca pensa assim, não, vai ser fácil, não, eu sei de tudo. Então aí, eu acho que o desafio hoje para os jovens é identificar seus pensamentos, saber se os pensamentos ruins ou intrusivos, se eles são reais, por que eles estão daquela forma, que aí vai ter muito do que forma que eu vivo, de que forma que é me passado isso, de que forma que eu fui inserido nessa sociedade. Então, a partir dali, eu tenho essa percepção dos meus pensamentos e começo a lidar com ele. Já dizia o filósofo, né? Grande não é aquele que domina uma cidade, grande é aquele que domina seus próprios pensamentos. Nossa. Uau. Eu não sabia dessa diferença que tem entre... E assim, o senhor estava falando também dessa questão de ver essa ansiedade gerando forma, porque assim, a pessoa ela não consegue pensar algo bom ou algo que talvez ela está
vou colocar assim, ela se dedica sobre algo, sobre um estudo, sobre talvez um esporte, mas ela não consegue ver o crescimento gradativo dela, ela não consegue ver o desenvolvimento dela, então ela logo pensa que não é suficiente para aquilo, que ela não cabe naquilo. E como alguém, por exemplo, pode entender e trabalhar isso? Até para quem está assistindo aqui, algum jovem que esteja assistindo, o que pode fazer? Primeiro, existe uma técnica na teoria cognitivo-comportamental chamada questionamento socrático, que é eu perguntar para os meus pensamentos, o que me faz pensar que eu não vou passar? Eu começar a questionar. Todo mundo, por exemplo, um curso mais difícil hoje é o curso de medicina. As pessoas fazem. Mas não tem pessoas que passam? Não tem lá, o número de vagas não é preenchido, então alguém passa. Não é impossível passar. Sim. Então, o que me faz pensar que eu não vou passar? Se eu estou estudando, se eu estou me preparando para aquilo, então eu começo a combater os meus pensamentos intrusivos ruins com informações reais. Porque a maioria das informações são irreais. E aí nós vamos estar em um debate do que é real e do que não é real. Então, disso tudo, então a pessoa está no trabalho, está preocupada com o trabalho. Meu Deus, não sei o que vai acontecer. E o que pode acontecer de pior? Eu sempre pergunto quando estou atendendo, o que pode acontecer de pior? O que pode acontecer de pior na faculdade? Eu ficar de DP. E o que acontece? Você faz de novo. É o fim do mundo? Não é. Então nós vamos mostrando para a gente, trazendo isso para a gente, para nos alimentarmos a nossa mente, diminuir a ansiedade, que a ansiedade, ela existe, todos nós temos um nível de ansiedade. Mas quando que eu sei, Alan, Vitória, que a ansiedade é patológica ou não? Quando te traz sofrimento. O segredo para saber de qualquer situação emocional, se é natural, normal ou patológico, é o sofrimento. Para você ou para o outro. Então a pessoa, o jovem, ele tem os pensamentos, eu tenho muita coisa para fazer, e ele não consegue se desenvolver, isso faz ele ter privação do sono, isso faz ele aumentar a irritabilidade, ele faz ficar desconectado, perder o controle, alguma coisa está acontecendo de errado. Eu tenho ansiedade, eu sei lidar com isso, eu tenho medo, mas isso não me priva o sono, isso não me tira o meu dia a dia, então é ansiedade normal, que a gente vai dizer. Então, acho que a ideia do jovem é identificar esses projetos dele, o que é real e o que não é real. Acho que esse é o nosso maior desafio na nossa mente, é mostrar para ela o que é real e o que não é real. Porque muito do que nós pensamos nunca vai acontecer. E aí, eu gosto de trazer muito a ideia, quando a gente fala de pensamento, e como cristão que sou, porque as pessoas têm medo de um Deus. Elas pensam também em um Deus que é um Deus que pode fazer mal para ela. Aí Deus vem e fala assim, você sabia que meus pensamentos para você são de paz? Sim. E não de guerra? Então, você falando de uma forma metafórica, como que a divindade vai pensar, sendo que ele já é o todo? Mas ele diz, o que eu penso acontece. E o que eu tenho pensado para você é paz. Então o jovem hoje em dia, o que ele tem que pensar para ele? Paz. Começar, não é isso que as pessoas que gostam de fazer meditação, que gostam de se conectar com a natureza, elas se desligam dessa ideia turbulenta que hoje tudo é muito rápido, hoje todo mundo está preocupado com tudo. E simplesmente vive o hoje. É o famoso carpe diem. Vivo hoje e o amanhã. Amanhã pertence a Deus, né? Entendo. E o que o senhor falaria para esses jovens que são tão conectados, né? A internet, eu acho que uma coisa que a juventude hoje também tem muito medo é da solidão, digamos assim, né? Não entende a importância da solitude, né? Que é você se desconectar, é você ficar sozinho. Ter seu tempo com Deus, eu tenho certeza que isso afeta muito os nossos pensamentos, acho que realinham ele, né? O que o senhor diria para a pessoa que é tão conectada e isso pode com certeza afetar muita coisa na vida dela? Quando a pessoa é muito conectada digitalmente, ela não tem uma conexão pessoal. E eu só existo em função do outro. Não faz sentido você apresentar um programa se não tiver ninguém para assistir. Não faz sentido eu ser psicólogo se não tiver alguém para me atender. Não faz sentido eu ser cantor se não tiver alguém para ouvir. Então eu só existo em função do outro. As pessoas têm trocado muitas relações pessoais por relações digitais. E aí eu vivo num mundo fantasioso, porque ali tudo pode acontecer. Ali são palavras, pessoa também, né? Ali tudo pode acontecer, não é o real.
Então eu diria para essa pessoa, vem mais pro real. E tem pessoas que morrem de medo de ficar sem essa conexão, porque não tem uma conexão consigo. Então primeiro eu me acolho, primeiro eu estou bem comigo. Ama o teu próximo, como? Eu começo por mim. Então quem não se ama, quem não cuida de si, não tem como se... Agora tem pessoas que não conseguem olhar para si, ela prefere ter contatos com os outros. Então são pessoas que precisam sempre de movimento, precisam sempre estar numa festa, precisam sempre de alguém. Ela sai procurando, às vezes mandando mensagem para alguém disponível. Por quê? O maior medo dela é estar só com ela mesma, a tal da solitude, que não é ruim, não é patológico. A solitude é um momento reservado que eu tenho para me organizar. Nós precisamos desse momento para nos organizarmos. Nós precisamos refletir. Nós precisamos pensar. Infelizmente, hoje o ser humano, ele não está colocando em prática a capacidade de pensar. Nós estamos, em vez de evoluir, nós estamos regredindo. O ser humano, um exemplo disso é o trânsito. Faz um exemplo, eu costumo dizer isso. Pega aqui de frente à RIT, para no farol, o farol abre. Você fica com o seu carro parado, conta até 5. Você vai receber muitos elogios. Algumas buzinadas. Porque o ser humano, ele não tem, sabe, ele não pensa. Ele vai lá e comete um crime porque tirou um celular, porque vai levar um celular, porque foi traído, porque, sabe, ele não tem a capacidade de pensar. Então, quando a gente traz para o ser humano, para o jovem, um jovem que pensa, que organiza seus pensamentos, a chance dele ter um sucesso na vida profissional, pessoal, sentimental é muito melhor. Quando eu faço escolhas sem pensar, eu não faço escolhas. As pessoas falam, eu escolhi, você não escolheu. Eu costumo dar um exemplo assim. Você, dia 24 de dezembro, você não comprou a sua roupa de passar o Natal. E aí você vai ao shopping às 13 horas, o shopping vai fechar às 14. Você vai ficar escolhendo roupa? Vai falar, não, essa não. Ou você vai pegar uma que estiver aberta e vai escolher, por causa da necessidade. Então você não pensou. Então se programa antes, para dar tempo de você fazer as suas escolhas. Lembrando que nós somos fruto das nossas escolhas. Escolhemos bem, vamos viver bem. Escolhemos mal, vamos viver mal. E assim, o papo está muito bom. A gente está aprendendo bastante, está enxergando bastante aquilo que precisamos e devemos fazer, né? Para que a gente possa ter uma saúde mental bem fortalecida e bem estruturada. Só que a gente está indo para um intervalo comercial agora. E o papo, a hora está passando, o papo está fluindo. E a gente vai voltar daqui a pouquinho com a segunda parte dessa entrevista em nome de Jesus. Voltamos, pessoal, para mais uma parte do nosso programa que está muito especial. A gente está aprendendo muito aqui com o Jimmy, que é psicólogo. Estamos falando sobre a mente, a importância de nós cuidarmos dela, né? E uma dúvida que eu gostaria de tirar aqui, a gente falou um pouquinho da palavra, né? Sobre os pensamentos do Senhor sobre nós, que é de paz. E qual é a importância da palavra nesse contexto, né? De poder cuidar da mente? A gente comentou também da solitude. E eu acho que a questão também da gente ficar sozinho, além de nós nos conhecermos e tal, é muito importante também o devocional, né? Que é o momento que também nós estamos sozinhos ali com o Senhor, mas para principalmente entender e realmente tomar consciência desse pensamento que Ele tem sobre a gente, né? Qual é a importância da palavra, né? Todo o nosso pensamento, ele vai ser estruturado ali no que a gente ouve, né? Então, nas memórias que nós guardamos, o que nós aprendemos ao decorrer do tempo, e isso vai fazer sentido para a gente. Então, por exemplo, eu costumo dizer que a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. Eu vou fazer um teste agora, aqui ao vivo, vocês vão, com vocês dois, vão fazer um teste com os dois e com a produção também, Atenção, pode Então, vamos lá, assim, eu vou falar uma ordem explícita, para vocês entenderem, ok. Não pensem,
Então, eu tô entendendo. Ixi, Não já é tô para pensando, pensar... já tô pensando. Não, eu vou falar. Não pensem num urso branco. Tá bom. Eu já pensei, já. Ele falou urso branco, já veio. Por que já veio? Ah, a sua memória buscou, porque já estava lá. Então, assim, existem pensamentos nossos que não dá pra gente controlar. Qual que é a importância da palavra? Quando eu gravo o que está escrito lá, o que eu leio, o que foi falado lá, aquilo vai fazer sentido para mim. Sim. Então, isso eu vou trazer para mim. Se eu estou enfrentando, então, um momento de ansiedade, e tem uma palavra dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, eu tenho que fazer valer, eu tenho que fazer lembrar desse urso branco, dessa palavra. Jimmy, enquanto você falava, eu lembrei aqui de 2 situações, né, eu estava comentando, que eu vi na internet recentemente, na verdade uma recentemente e uma outra eu conheci há, sei lá, uns 5 anos. A primeira era um rapaz fazendo uma brincadeira com uma moça e ele dava comandos para ela do que ela não podia fazer. Só que na hora que ela tinha que reagir a esse comando não fazer, ela fazia justamente aquilo que ela não podia. E aí ele falava, olha, nesse ponto aqui você é cega, então você tem que chamar uma pessoa, como é que você faz? E ela fazia assim, chamava, mas você é cega, como é que você faz para chamar alguém? E ela fazia o movimento de chamar a pessoa com a mão, batia na mesa. Ele virava para ela e falava assim, tá, mas você na brincadeira é cega, não muda, você pode falar. Ela, nossa, caramba! Aí na outra ela tava como muda e ela tinha que chamar alguém. E ela fazia tipo, de tudo e falava, ih, caramba, não posso falar, ih, não sei o quê. Então, era uma construção onde ele tentava, de alguma maneira, fazer ela pensar rápido ou não pensar nas ações, mas ela acabava sempre voltando para aquilo que ela não podia fazer. Em um outro ponto, que é o teste de atenção da Prefeitura de Londres, em que eles estavam separados por times, né? O time de camisa branca, o time de camiseta preta, e eles estavam trocando passes. E a métrica do vídeo, a ideia do vídeo, era que eles conseguissem, que a gente consiga contar os passes. E aí no meio do vídeo aparece um urso dançando moonwalk, e aí ele passa e fala assim, ó, você conseguiu contar quantos passos o time preto conseguiu dar? Aí eu falei, consegui, tipo, deu 13 passes e tal, sei lá. E aí o cara falou, beleza, você conseguiu contar, mas você viu o urso dançando no meio da contagem? Eu falei, não é possível que tinha um urso aqui dançando. E aí foi quando ele rebobina o vídeo, ele volta, tipo, como se fosse rebobinar mesmo, e aí ele passa lá dançando, eu falo, meu Deus do céu, eu não prestei atenção. Então, eu acho que hoje a gente não consegue focar exatamente em algo, ou quando foca totalmente em algo, fica aquele hiperfoco naquela situação. Uma visão de túnel, nós chamamos, né? Que o cérebro nosso, ele tem uns caminhos neurais. O que é caminhos neurais? É aquilo que eu já estou acostumando a fazer. Então, você entra no seu carro, você não pensa o que você vai fazer. Você vai pisar, você está pensando? Não, porque o seu cérebro já fez um caminho. Já está condicionado. Então, quando você dá um comando para ela, olha, aquele caminho, conta, o cérebro fala assim, você vai contar. Ele não vê mais nada do que está acontecendo ali. Né? E ver o todo, isso é interessante para ver, não só ver aquele pontinho. Porque às vezes aquele pontinho é só uma pequena fase diante de um todo. Então, por exemplo, eu estou olhando para mim, a minha relação em relação ao meu trabalho. Aí tem uma situação ruim, só que tem um monte de outra bom. Só que eu só consigo focar naquela ruim. Ou quando eu vou fazer uma autoanálise, tudo dá errado para mim, nada dá certo. Não deu certo porque não passou nenhuma entrevista. Só que a pessoa já passou numa faculdade, tem uma família abençoada, sabe? Então como que nada dá certo? Quando você vai pesar na balança, só que o nosso cérebro ele é especialista em fazer esses caminhos neurais. E aí tem pessoas que falam de reprogramar, de fazer qualquer outra coisa, não é nada mais, nada menos do que fazer novos caminhos. Sabe quando você começa a passar numa trilha, você falou que fez trilha no carnaval, meio no mato, cachoeira, não fica passando no mato, não acaba ficando um caminho ali? Sim. A gente tem que deixar, às vezes, esse caminho encher de mato para criar outros novos. E aí sim, nós vamos reconectar os nossos caminhos através da nossa mente e dos nossos pensamentos. Então é muito interessante que nossos pensamentos nos tragam paz. Muito interessante que nossos pensamentos nos convidam a pensar, que nós podemos questioná-los, não simplesmente ir vivenciando eles como nós fôssemos umas pessoas que não temos capacidade de pensar. O que nos diferencia dos animais é isso, a capacidade de pensar. Quando nós não pensamos, nós estamos muito próximos a eles.
Aliás, tem animal que parece que o comportamento é muito melhor do que um ser humano, né? E o ser humano, porque o ser humano não está pensando. Então, quando tem esses exemplos, a pessoa vai lá, fica só focada naquilo e não esquece de um todo. Um grande exemplo para isso, para a ansiedade, para o pensamento: respiração, conexão. Quando eu respiro, eu faço aquela pausa, eu consigo sim, às vezes, pensar em um outro. Tinha uma campanha muito tempo atrás do Ministério Público Federal e da Justiça, que era conte até 10. Porque já foi comprovado pela ciência que se eu contar até 10, eu consigo pensar. Senão eu vou agir instintivamente. Eu faço Jiu. E dentro do jiu-jitsu, a gente precisa ter esse senso de concentração e de respiração, porque você está em posição de desconforto o tempo inteiro. Então, para eu conseguir raciocinar e pensar numa alavanca para sair, ou numa raspagem, que é você inverter a posição, sair dali, você precisa ter uma respiração em dia para que você possa raciocinar, porque senão você vai fazer de qualquer jeito e vai ceder um braço, ceder uma perna, tomar um estrangulamento, algo assim. Então, isso que o senhor estava falando é bem real no tatame. Se eu não parar assim, e tiver um tempo de respiração, de controle do que eu vou fazer, eu faço de qualquer jeito. Então, literalmente, eu vou ser o causador daquilo que vai me estrangular ou me finalizar, algo assim. Né? Então, você vê que essa falta de concentração, é questões de segundos. Que você vê, o cara treinou o ano inteiro, treinou 4 anos para a Olimpíada, e chega lá, uma vacilada dele, acabou, ele foi finalizado. Então, que nós possamos, que os jovens, né, e esse programa que é o Movimento Jovem, mas é aberto a todos, ainda mais com um tema desse que é tão atual, serve para o vovô, serve para a criança, serve para o adolescente, serve para o jovem e para o adulto, ter a capacidade de organizar nossos pensamentos, questioná-los, aqueles que, porventura, não faz sentido, que nos trazem sofrimento. Que às vezes, Vitória e Alan, o nosso pior inimigo não é o outro, somos nós mesmos. Existe um livro chamado O Impostor que Habita em Mim, né? Acho que é do Brennan Friedman, eu acho que é dele, não lembro. Por quê? Existe alguém dentro de mim, o meu pensamento, que fala assim: você não vai conseguir, não, você não. E aí, se eu vou alimentando, é aquela ideia, eu tenho 2 lobos, um bom e um ruim. Qual que vai sobressair na minha vida? Aquele que eu alimentar. Então, quem você tem alimentado? Quais são os seus pensamentos? Qual lobo que você tem alimentado? O lobo do seu pensamento bom, o lobo do seu pensamento ruim? Se eu alimento de autoestima, e aí vem a autoestima, que é eu acreditar, eu saber que vai dar certo, eu pensar que vai dar certo, e aí sim as coisas vão... Agora, se eu me alimento só de situações ruins, pensamentos automáticos, pensamento que me faz mal, pensamento que tudo vai dar errado, a chance de eu criar um caminho neural no meu cérebro para que tudo seja assim, e aí a pessoa fala assim: nossa, fulano, coitado, parece que o raio caiu na cabeça dele. Não é que o raio caiu na cabeça dele, é que ele já pensa assim, né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? Tudo dele é assim. Então, que nós possamos ser cada vez mais, acreditar mais, ter mais fé, confiança, né? A Bíblia, ela é terapeuticamente, independente da religião da pessoa. Lê a Bíblia, que a Bíblia vai falar assim, ó, olha, confia, aqueles que confiam no Senhor, renova as forças, aqueles que esperam, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa bandeira, e aí você vai se nutrindo de esperança, sabe? Eu gosto muito, você falou do Gil, e aí me leva àqueles lutador de MMA, que vai entrar no ringue, ele está escutando uma música, ele está ali. Eu atendi um paciente que ele falou assim, ali eu estou conectado, ali as coisas estão acontecendo na minha mente, então ele já entra parecendo que ele é um monstro. E tem que ser assim, né? Tem que ser assim, porque o nosso pensamento nos controla. Bom, o papo tá incrível, mas infelizmente temos que terminar o programa. Bom. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, a câmera 3, virou marca registrada nossa agora. Levanta um dedo assim, ó, isso, e fala para eles, 1 hora de programa, por favor. 1 hora de programa, hashtag 1 hora de programa. Já era. E eu gostaria que você também passasse suas redes sociais para quem quer entrar em contato. Opa, você que quer fazer uma palestra lá na sua empresa, na sua igreja, sobre saúde emocional, tá aí redes sociais, o meu Instagram, PSI de psicólogo Jimmy Magalhães.
manda sua mensagem lá, fala que você é aqui do movimento, você assiste o movimento, que você vai ter cupom Movimento Jovem. Que isso, hein? Que isso, hein, pessoal? É moral, é moral. Bom, e também quero agradecer mais uma vez a participação do senhor, por essa aula que o senhor trouxe pra gente aqui hoje e por tudo que tem direcionado, porque a gente aprendeu aqui, certamente em casa também as pessoas aprenderam e vão começar a praticar também em nome de Jesus. Quero também agradecer a você de casa, é uma satisfação muito grande poder estar com vocês e certamente semana que vem tem mais! Essa dança não estava no script, né? Foi sem pensar. Foi sem pensar, tá vendo? É importante pensar, porque já vão fazer meme, que eu sei, entendeu? Por favor, alguém faz uma figurinha e me manda. Por favor, façam figurinha e me mandem, por favor. Foi animação, gente. Jimmy, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal de casa, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E semana que vem tem mais. Deus abençoe vocês, um beijo no coração e até a próxima, gente. Tchau, tchau.